O programa Medicina e Ciência é veiculado semanalmente na TV Morada do Sol 43.1. A produção é realizada pela INSA TV. Hoje nós temos o tema para ser discutido, que é anemias. Quem não teve anemia? Você já ouviu falar de anemia? Nas várias épocas da sua vida, anemia é um tema importante? Ela acontece com várias doenças ou é uma doença? Esse é um tema extremamente importante que hoje terá a presença do Dr. Flávio Naum para discutir este aspecto que é extremamente importante na área da saúde. Dr. Flávio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo hoje aqui. Eu gostaria então que você se apresentasse sucintamente e a sua trajetória médica, que eu acho que ela é muito importante para todos os nossos telespectadores. Perfeito, obrigado, Dr. Milton, pelo convite. Prazer estar aqui participando do programa Medicina e Ciência, né, para levar informação de qualidade dentro da área médica para o seu público. Bom, eu sou médico hematologista, eu sou formado em Marília, fiz minha especialização na Santa Casa em São Paulo, em hematologia e hemoterapia, o mestrado na USP em São Paulo, doutorado aqui em Rio Preto, meu orientador está aqui do lado, Dr. Milton, o pós-doutorado na Inglaterra e essa trajetória acadêmica. Agora, a trajetória assistencial aqui em Rio Preto, eu atuo, eu coordeno o Instituto Naum de Hematologia, que é a minha clínica, também coordeno os cursos de pós-graduação da Academia de Ciência e Tecnologia na área de hematologia laboratorial, sou professor da FACERES e também coordeno a hematologia laboratorial do Laboratório Ultra-X. É uma atuação mais diversificada, mas dá uma visão mais ampla, para a gente. Muito bom, Flávio. Agora que você já está apresentado, já mostrou que é um hematologista, que tem experiência há longo tempo na área. Uma coisa que sempre pergunto, as perguntas que é, o que é anemia? Explica pra gente, é doença? Sempre me perguntam, e eu acho que essa resposta é muito importante para os telespectadores. Claro. Anemia, por definição, é a diminuição daquele pigmento vermelho chamado hemoglobina no sangue. E é um dos problemas, se não me engano, é o problema de saúde mais frequente no mundo. É mais frequente que hipertensão, que diabetes, é muito comum. Então, normalmente a gente olha no exame de sangue, para o homem, uma hemoglobina abaixo de 13, a gente considera anemia, para a mulher abaixo de 12. Agora, muito importante, a anemia em si não é uma doença, Ela é o sinal de algum outro problema que está acontecendo e que está provocando aquela anemia. Então, toda anemia, ela deve sempre ser investigada para a gente ver se descobre o motivo daquilo. Mas é um problema extremamente prevalente na população. Muito bem. Quais são as principais, então, já que você explicou para todos que não é uma doença, mas que tem que ficar muito atento sempre que tem uma alteração, é através de que exame que é feito esse diagnóstico? Explica o exame para que as pessoas entendam a importância do exame que caracteriza a anemia. Perfeito. Assim, o exame principal que mostra, o que a gente rastreia, usa para rastrear anemia na população é o hemograma. E o hemograma, ele tem vários índices ali que, quando analisados de forma adequada, ele já dá alguma pista de onde pode estar a causa dessa anemia. Agora, quanto à causa, a anemia tem basicamente 3 motivos importantes. Ou essa diminuição de glóbulos vermelhos, de hemoglobina, está acontecendo por falha de produção, que é o caso, por exemplo, quando falta ingrediente para fabricar o sangue. Falta ferro, vitamina B12, falta ácido fólico, ou a pessoa faz uma quimioterapia, isso atrapalha a produção do sangue. Outras vezes, o que está acontecendo é um sangramento,
um sangramento, por exemplo, um sangramento muito volumoso de menstruação, uma úlcera no estômago ou no duodeno. E também tem aquela anemia, a produção está boa, mas aí o glóbulo vermelho está sendo destruído com muita rapidez. Isso a gente vê muito quando o sistema imune da pessoa se volta contra as hemácias. Isso é um problema autoimune. Então, na verdade, são dezenas de causas diferentes e por sorte, a gente tem exames específicos para analisar cada uma dessas causas. Para descobrir por onde seguir, precisa conversar com o paciente, né? Na consulta, fazer uma boa investigação, um bom exame físico e, sobretudo, uma boa análise do hemograma. A partir daí, aí a gente parte para outros exames adicionais para ver se descobre a causa. Muito bom. Então quer dizer que o hemograma é o exame principal que dá a pista para você dizer. Quais são as pistas que você observa e que são importantes no hemograma, então? O hemograma, quando bem analisado, ele primeiro vai mostrar que a hemoglobina está abaixo do normal, então a pessoa está com anemia. Aí tem alguns índices lá que mostram para a gente, por exemplo, se as hemácias estão muito pequenininhas, que acontece numa anemia por deficiência de ferro, mas também que acontece por conta de uma anemia hereditária chamada talassemia. Aí, puxando o gancho, aí eu tenho exames a mais para tentar diferenciar entre as duas. Então a gente parte da pista inicial do hemograma e aí a gente pede, por exemplo, uma ferritina para ver se o problema é deficiência de ferro, ou pede um outro exame chamado eletroforese hemoglobinas, que rastreia anemias hereditárias. Outros índices, por exemplo, se o tamanho da hemácia está normal, a pessoa tem poucos glóbulos vermelhos, mas não tem problema de tamanho. Sim. Então aí é outro grupo de doenças, né? Essa parte de doenças por destruição, por falta de produção, porque usa algum remédio que atrapalha a produção de sangue, e outro índice que mostra que a hemácia está grande, né? Que aí é, por exemplo, a deficiência de vitamina B12 e do ácido fólico pode provocar este tipo de alteração. Então, o hemograma ele é muito mais rico do que só aquele índicezinho da hemoglobina. São vários índices que normalmente os médicos bem informados eles têm condição de analisar com mais detalhes. Então quer dizer que, estava falando do ferro, né? A gente sempre lembra do ferro do Jeca Tatu, né? O Jeca Tatu fez parte da nossa história, nós sabemos, né? Explica bem o aspecto do ferro. A falta de ferro, então, causa anemia, né? Apesar que todo mundo sabe um pouco disso, né? Mas conta um pouco dessa história, que eu acho que o telespectador tem alguma história da avó, tem histórias que podem auxiliar os telespectadores a saber. Conta esse aspecto do ferro como é. Claro, o ferro é um ingrediente fundamental para produzir as células do sangue, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos. E como a gente comentou agora há pouco, a anemia pode ser causada por dezenas de problemas diferentes. Mas se a gente analisar todas as possíveis causas de anemia, metade de todos os casos é deficiência de ferro. Então, de longe, a deficiência de ferro é a causa mais comum de anemia. Não é a única, mas é a mais frequente. E isso pode acontecer por diversas razões, né? Tem, por exemplo, a gente fica muito atento a 3 grupos na sociedade, né, na população, que são muito vulneráveis. Então, criança abaixo de 5 anos. Ela tem, às vezes, uma alimentação inadequada, com pouco ferro, ela ainda não come, né, tão bem, toma muito leite, e o leite tem cálcio, o cálcio atrapalha a absorção de ferro, e ela cresce rápido. E o organismo usa ferro para sustentar o crescimento. Então, criança pequena é muito comum, até os 2 anos, o pediatra prescrever aquelas gotinhas de ferro, tendo ou não tendo anemia, porque é tão comum que já vale a pena prevenir. Outra situação que o médico já faz essa prevenção é na gestante. Então, a mulher, quando ela está grávida, é muito comum, depois de um certo momento, o médico, o obstetra, passar aquelas vitaminas
pode ver que quase sempre tem ferro naquelas vitaminas, porque a gravidez consome muito ferro da gestante. E o terceiro grupo é a mulher em idade reprodutiva que menstrua. E a gente sabe que tem uma parcela que não é pequena de mulheres que tem um volume menstrual grande. Então, e o sangue da gente tem muito ferro. Então, quando perde sangue, perde ferro junto. Então, esses três grupos, eles respondem pelo maior número de anemia que a gente vê no dia a dia na população brasileira e também no resto do mundo. Aproveito aí, já que falou, quais são os alimentos importantes para a população, para os nossos telespectadores, que tem várias situações que dizem aqui tem, aqui não tem. Conta mais ou menos esse aspecto dos alimentos e a sua importância em relação à absorção do ferro. Sim, ótima pergunta, ótima. O pessoal faz muita confusão com isso, né? Antigamente, né, você comentou da avó, a avó mandava pôr prego, né? Na hora de cozinhar um feijão, prego de ferro. Então, esse ferro do metal, ele não funciona, ele não é absorvido. O que a gente precisa é o ferro do alimento mesmo. E aí precisa lembrar que o ferro do alimento, ele aparece em duas formas. Tem um ferro que se chama ferro M, que é o melhor. Esse ferro M, ele está presente na carne vermelha, carne bovina, e também em vísceras, por exemplo, o fígado. Então é verdade, fígado é o alimento, assim, no dia a dia, seria o mais rico em ferro. Logo abaixo dele vem a carne bovina, porque os dois têm esse ferro M, que é um ferro pronto para absorver. Então, comeu, ele entra muito fácil pelo nosso intestino. Existe um outro ferro que se chama ferro não M. Ele é um ferro que ele não está pronto para absorção. Esse é o ferro, por exemplo, que tem na couve, nas verduras verdes escuras, que tem no feijão. Então, apesar desses alimentos terem bastante ferro, a absorção é consideravelmente menor do que da carne. Então, não dá para colocar todos esses alimentos no mesmo patamar de utilidade. Eu diria que as carnes e o fígado vêm primeiro e as verduras, o feijão, os legumes vêm abaixo. Então, na hora de orientar, é importante a pessoa se atentar a essa diferença. E essa história que as avós do passado falavam para chupar um pouquinho do osso, é verdade que tem ferro lá? O tutano do osso, tutano, né? do osso. O tutano do osso é pior que essa, é verdade, é onde fica a medula óssea. A medula óssea, ela é muito rica em ferro, tem muitas células cheias de ferro. É que a quantidade, né, é pequena, assim, do líquido que tem ali para a gente, mas é verdade. Outra coisa que dizem, é verdade, é que a vitamina C, presente nas frutas cítricas, né, a laranja, o próprio limão, tangerina, ela acelera a absorção do ferro da alimentação e também do ferro de comprimidos que as pessoas tomam. Por outro lado, o leite, o café, muita fibra, isso já atrapalha a absorção do ferro do alimento e também dos medicamentos. Então, só antes da gente dar uma parada, fale os alimentos que você acha que seria importante que uma pessoa que tem deficiência de ferro, independente da causa, né? Nós vamos discutir isso na sequência. Quais são os alimentos importantes de grau de ferro que você poderia indicar? Ótima pergunta. Normalmente, a gente é importante indicar aqueles mais ricos em ferro M. Então, a carne vermelha, a carne bovina, ela deveria fazer parte do cardápio, né, de pessoas que têm deficiência de ferro, com todo o respeito a quem tem opção alimentar vegana ou vegetariana, que a gente não precisa forçar. Aí é só suplementar, que tem vários produtos para isso, né? E também o fígado. Eu não gosto de fígado, então eu não forço as pessoas a comer, mas para quem gosta, é um excelente alimento. Mas muito importante deixar claro o seguinte: se a deficiência de ferro, né, ou anemia por falta de ferro já aconteceu, a alimentação sozinha não serve para tratamento. Ela ajuda, mas para reverter o quadro a gente tem que entrar com os medicamentos. Muito bom. A conversa está muito boa, é claro, e ela vai continuar. Vamos dar um pequeno intervalo,
Já voltamos com o tema anemias com o Dr. Flávio Naum. Inteligência artificial. A inteligência artificial hoje é um tema que está em todas as áreas. Existem discussões sobre vários aspectos do seu uso em várias áreas, em todas as áreas econômicas e áreas, inclusive, de educação e saúde. No entanto, existem alertas de apocalipse da inteligência artificial. Está surgindo determinadas publicações em que estão sendo aventadas as possibilidades da inteligência artificial se sobrepor aos humanos. E em relação à área de educação e de saúde, principalmente, existem muitos aspectos. Como estará a inteligência artificial em relação a decisões médicas? Como estará a inteligência artificial em situações de paradas ou não de tratamento médico? Como será a inteligência artificial até em relação à eutanásia? Já se sabe da existência de grandes planos de operadoras de saúde mundiais que estão utilizando a inteligência artificial no sentido de interferência em decisões médicas. Isto é um problema que provavelmente a gente deverá enfrentar no futuro. A vacina pode melhorar o seu coração? A vacinação da gripe pode ter alguns aspectos de importância na redução de problemas do coração? Estes são artigos que estão surgindo mais recentemente. Tem um artigo específico que está na revista da American Journal Cardiology, agora, que saiu no mês de abril, na qual existem indícios de redução de taxa de mortalidade e morbidade para aqueles que tomaram vacina. Então a vacina reduz a chance de ter problemas de infecções que podem propiciar maiores problemas em pessoas que tenham já problemas cardíacos ou pessoas que sejam mais vulneráveis. Hoje em dia, os streamings, as séries, já fazem parte do nosso dia a dia. Quem não assistiu séries como ER ou ER, que utilizam e usam aspectos médicos para séries? Hoje, a série de maior sucesso no mundo é uma série médica chamada The Pitt, que é nada mais nada menos que uma medicina de urgência no hospital do estado de Pittsburgh. Então, em cima da Pensilvânia. Então, já aproximadamente 846 milhões de pessoas já viram esta série, que já vai para a segunda fase, para uma segunda temporada. E o importante é o cuidado em relação à apresentação de situações médicas em que nós observamos que estão muito bem cuidadas. Uso de medicamentos, diagnóstico e principalmente a situação do direito do paciente que é sempre colocada. A decisão e a aceitação das indicações médicas, medicação inclusive. Então, esta é uma série importante que coloca a atividade médica acima de qualquer dúvida. Quem não conhece uma vacina do RNA mensageiro? É a vacina específica que ficou famosa quando foi utilizada para a Covid-19. Após um ano turbulento, pesquisadores do câncer observaram sinais promissores para a vacina de RNA mensageiro, principalmente para o câncer de pâncreas, que é uma moléstia, quando acomete,
Em um ano, a sobrevivência dos pacientes é muito rara. 4 desses pacientes praticamente não sobreviverão mais de 2 anos desta doença. Então, esta vacina, que está sendo desenvolvida pela BioNTech, que foi a que desenvolveu a vacina do Covid-19 para a Pfizer, está demonstrando a possibilidade de sucesso nesta doença. Vários pacientes têm sido convocados e serão convocados para estudos. E a dúvida surgirá: quem é que não tomará a vacina? Este é o problema de um estudo de uma doença extremamente agressiva e que, com certeza, se houver uma chance, todos vão querer tomar o medicamento e tomar a vacina. Novo medicamento foi aprovado pelo FDA americano para tratar uma doença auditiva em que a surdez ocorre e que a causa é uma causa genética. Este medicamento tem o nome de Otarmeni e o nome complexo de Luzontogene Parvec. Este medicamento tem demonstrado que existe uma possibilidade de melhora. E ele é baseado numa terapia gênica e que é modificado essas células para fazer esse tipo de tratamento. Nos Estados Unidos, acredita-se que cerca de 50 crianças por ano nascem com esse problema. A verdade sobre as máscaras de terapia com luz vermelha. Segundo dermatologistas americanos, estes aparelhos são utilizados para uma tentativa de parar o envelhecimento cutâneo, parar o envelhecimento de pele, da pele facial principalmente. E eles demonstram que provavelmente existe uma grande terapia enganosa em relação a esse uso e que provavelmente isto não deve causar benefício. Então, esse tipo de tratamento, se você souber disso, cuidado. Existe uma grande terapia enganosa e nos Estados Unidos tem sido aventado a possibilidade da proibição do uso dessas máscaras com luz vermelha, principalmente facial. A gabapendina e a pregabalina têm associado a um maior risco no início de tratamento. Existem demonstrações de intoxicação por esses medicamentos. E eles são especialmente problemáticos em quem já usa outros medicamentos, principalmente os benzodiazepínicos. Vamos dar um exemplo, o Valium. Vamos dar outro exemplo, o clonazepam. Então, usuários desses medicamentos podem ter maior possibilidade de intoxicação. E elas aumentam quando esses pacientes utilizam esses medicamentos. E este estudo, principalmente foi organizado no Reino Unido, com 17 mil pacientes, demonstrou que existe uma grande possibilidade de intoxicação com esses medicamentos. O programa Medicina e Ciência está de volta. O tema hoje é anemias. Nós temos como nosso convidado o Dr. Flávio Naum. Dr. Flávio, poderia me explicar algum estudo importante, que inclusive nós sabemos, né, que o senhor fez, acerca de deficiência de ferro para a gente? Explique para nós os estudos que o senhor já realizou. Sim, essa linha a gente chama metabolismo do ferro, é uma linha que eu sempre me interessei muito, porque além de ser muito relevante, ela acaba contemplando várias doenças diferentes, tanto para a falta de ferro, quanto para o excesso de ferro, né? Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de desenvolver alguns estudos, algumas pesquisas, que analisaram a anemia por deficiência de ferro, por exemplo, em pessoas que fazem quimioterapia. Pessoas que têm algum tipo de câncer e precisam fazer a quimioterapia, muitas vezes elas ficam anêmicas
e normalmente a gente acha que essa anemia é apenas por conta da quimioterapia, que é um pouquinho tóxica, mas 40% dos casos de anemia na pessoa que faz quimioterapia é por falta de ferro. Mas é um tipo diferente, não é que ela está sangrando, não é que ela não está comendo, às vezes não está comendo direito, mas é que a inflamação da doença e do tratamento também acabam sendo uma causa de deficiência de ferro interna. Ela tem o estoque de ferro, só que a inflamação bloqueia o organismo de utilizar esse ferro. E aí precisa tratar. Outra pesquisa que a gente fez foi também em pessoas que fizeram quimioterapia e transplante de medula. O senhor lembra muito bem? Né? Foi um dos temas do meu doutorado. E aí era o inverso. O que a gente mediu era a quimioterapia. Até bom. É um pouquinho profundo, mas vai dar para entender. Mas é importante isso. Exato. Porque muita gente hoje tem outras situações, neoplasias, né? Exato. Isso é muito importante. Então, o principal local de consumo de ferro no nosso organismo, o maior consumidor de ferro é a medula óssea. E a gente sabe que quem faz quimioterapia, ou principalmente quem faz quimioterapia para fazer um transplante de medula óssea, é uma dose tão alta que destrói a medula óssea do paciente, para quase que inteira. Então, o maior consumidor de ferro deixa de consumir ferro, porque não está mais lá. E aí o que acontece? Aquele ferro todo que tem no organismo, que deveria estar sendo consumido para que as células pudessem ser produzidas, ele acaba sobrando e não tem para onde ir, e ele é tóxico. O ferro, quando ele não é consumido e quando ele aumenta a concentração, né, de forma muito intensa no sangue, ele acaba sendo tóxico e com risco de atrapalhar até o desfecho do tratamento, da quimioterapia. Então foram algumas das pesquisas que eu tive oportunidade de fazer, que foram muito interessantes, por isso publicadas em revistas de bastante impacto e que têm ajudado a nortear um pouquinho a conduta nesses casos. E como agir nesses casos aí? Como é que você age? Está sobrando ferro, né? E aí? Como é que vão fazer? Então, vamos aí assim, falando da situação do excesso de ferro, né? Sim, claro. Que também é comum, né? Comum. E por que isso acaba? Muita gente já, agora que a gente está falando, muita gente já está pensando, minha ferritina é alta, porque hoje a ferritina faz parte do check-up. Explica o que é ferritina, assim, para o telespectador saber, porque hoje em dia está muito na moda e a gente vai depois conversar sobre alguns aspectos na sequência. Pode falar, explica para nós. Fique à vontade. Lógico, obrigado. A ferritina é um exame de sangue que reflete os estoques de ferro que a pessoa tem. Então ela mede o estoque de ferro, por isso que é um exame muito importante, porque quando começa a faltar ferro no organismo, o primeiro lugar que o organismo vai tirar o ferro é do estoque. Claro. Então, a ferritina é um dos primeiros exames que começam a baixar numa situação de deficiência de ferro, antes de aparecer a anemia. Então, é o jeito da gente descobrir cedo. O outro lado da moeda é verdade também. Então, quando os estoques estão muito cheios de ferro, ou estão com excesso de ferro, aí a ferritina sobe. O problema é que a ferritina sobe por causa disso, que é o aumento que preocupa, que é o aumento que a gente cuida e às vezes trata, e muitas vezes ela aumenta por conta de inflamação. Então, se fizer uma ferritina perto de uma gripe, de uma dengue, ela vai dar muito alta. Isso não tem nada a ver com o estoque de ferro. Diabético pode dar também? O diabetes em si, não mexe muito com ferro. Mas o distúrbio metabólico associado ao diabetes, por exemplo, gordura no fígado, esteatose hepática, causa uma inflamação no fígado e essa inflamação pode aumentar a ferritina dessas pessoas. Então qualquer inflamação pode também aumentar? Pode. A diferença é que quando a ferritina aumenta pela inflamação, quando essa inflamação passa, ela volta para o normal. Quando é excesso de ferro de verdade, ela continua alta.
A pessoa vai fazendo exame, aí 6 meses depois continua alta, 1 ano depois continua alta. Fique à vontade. O senhor perguntou no início, né, o que a gente faz? O que a gente faz? Então, quando a ferritina está elevada por excesso de ferro, e é um grau de excesso de ferro que traz perigo para a saúde, porque outra informação importante é que nem toda ferritina alta precisa ser tratada. O tratamento normalmente são as sangrias. É como se fosse uma doação de sangue, mas o sangue não pode ser utilizado, ele é descartado. Sim. Como o sangue tem muito ferro, conforme a gente vai tirando o sangue, vai tirando o ferro. O sangue a pessoa produz de novo, mas o ferro não. Então, vai invertendo essa balança. Mas isso a gente normalmente só faz em pessoas com ferritina bem alta ou quando já tem algum sinal de inflamação do fígado pelo ferro em excesso. Normalmente é isso que faz a gente tomar a decisão. Muito bom. Então, em relação a ferro, existe alguma doença hereditária que pode alterar, causar uma deficiência de ferro ou excesso de ferro? Eu acho que esse é um aspecto muito importante, porque às vezes chegam pacientes e perguntam, não, mas a minha mãe tinha isso, meu avô tinha isso, será que eu não é de família? Exato, ótima colocação, ótima pergunta, né? Então, assim, falando, quando aparece alguém com ferritina alta, em mais de 90% dos casos não é hereditário. Né? É algum reflexo do hábito alimentar da pessoa, que abusa muito da carne vermelha, abusa da bebida alcoólica, às vezes tem um excesso de peso, uma gordura no fígado, isso tudo provoca esse aumento de ferritina que tem uma causa um pouquinho mais inflamatória. Mas tem uma parcela, sim, que esse excesso de ferro ele é de nascença, ele é decorrente de uma mutação herdada dos pais. Essa doença se chama hemocromatose hereditária. Ela é muito frequente, ela é mais frequente no norte da Europa, mas no Brasil também, especialmente em descendentes europeus. E aí são pessoas que desde da juventude, às vezes 20, 30 anos, elas já começam a ter a ferritina alta. Quando a gente conversa exatamente o que o senhor colocou, o pai tem histórico de ferritina alta, ou então a mãe ou algum irmão. E como é que tem algum aspecto clínico aí que você observa no paciente, para ele ficar preocupado ou não, já que ele tem uma ferritina elevada? Pode ter algum dado? Os sintomas que acompanham essa hemocromatose hereditária, apesar da pessoa nascer com essa doença, a repercussão, os sintomas aparecem geralmente só depois dos 40 anos de idade, é um pouquinho tardio, né? Então, dores articulares, né? Inflamam as articulações, fadiga, o excesso de ferro ele começa a impregnar no fígado, então pode levar ao aumento daqueles exames de TGP, TGO, né? Mostrando uma inflamação. TGP e TGO são exames do fígado. Do fígado, isso, exato. Muito bem. Seria interessante. Mostra a inflamação do fígado, né? E do fígado, se isso não é tratado, não é descoberto, começa a impregnar nas glândulas. Então começa a mexer um pouquinho com a parte endocrinológica, né? Então tem pessoas que podem desenvolver diabetes por conta do excesso de ferro. Só que assim, esse tipo de situação, de chegar nesse nível, hoje em dia, graças a Deus, é muito difícil de acontecer, porque justamente como as pessoas fazem check-up com mais frequência, e no check-up os médicos inserem a ferritina, incluem a ferritina, em quase todos os casos a gente descobre bem no comecinho, quando os estoques estão cheios, quer dizer, quando a ferritina está alta, mas ainda não deu tempo dela provocar as complicações. Então, o cenário hoje é bem favorável quando o paciente é bem acompanhado. A gente consegue evitar todas essas complicações. Se tem uma alteração, você tem alguma ideia qual que deve ser esse acompanhamento? Explica para, digamos assim, a pessoa teve uma alteração, uma deficiência de ferro. Tem que tirar a causa. Exato. Tirar a causa.
Ele deve ser acompanhado? Qual é a sua orientação para os nossos telespectadores? Teve um problema já de ferro, ou excesso, ou uma diminuição? Qual é a sua sugestão para o nosso telespectador? Sim, ótima pergunta. Geralmente precisa ser acompanhado, depende da causa também, né? Então, na deficiência de ferro, vamos supor que foi um paciente que fez uma cirurgia e ele perdeu muito sangue na cirurgia e depois de 1 mês ou 2 ele desenvolveu uma deficiência de ferro por conta do sangue que ele perdeu. Sim. A gente trata, corrige esse paciente. Se ele não for fazer outra cirurgia dessas, provavelmente ele não vai ter de novo esse problema. Agora, imagina o paciente que fez uma cirurgia bariátrica. Uhum. Então tem todo aquele desvio, né, do estômago, né, o estômago reduz bastante, o alimento não passa mais faz uma derivação, faz uma derivação, não passa no duodeno, que é o local mais importante de absorção do ferro, e é para o resto da vida. Então essa pessoa precisa acompanhar a deficiência com exames de monitoramento do ferro praticamente para o resto da vida. A mulher que tem uma menstruação com fluxo bem aumentado, enquanto esse fluxo permanece alto, ela não pode descuidar, porque de tempos em tempos tem que fazer a reposição. Então, depende da causa. Aquelas causas que não vão embora, a gente tem que ficar monitorando periodicamente. Aquelas causas que são episódios únicos, aí provavelmente não vai precisar. Bem, doutor Flávio, nós vamos continuar, tá? Vamos dar mais um pequeno intervalo e na sequência nós vamos voltar com vários outros aspectos relacionados a anemias. Medicina e Ciência? Um programa criado para falar de forma clara e acessível sobre saúde, medicina e ciência. Aqui você encontra informações confiáveis sobre atualidades médicas, tratamentos, prevenção e os avanços que estão transformando a saúde. O Medicina e Saúde vai ao ar em TV aberta, alcançando mais de 2,5 milhões de pessoas em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos. Porque informação de qualidade salva vidas, e saúde e tecnologia nos fazem crescer. O transplante no Brasil está de luto. Em menos de 20 dias, o país perdeu 2 de seus grandes pioneiros. Em 27 de abril passado, faleceu Silvano Raia, aos 96 anos de idade, responsável pelo primeiro transplante de fígado no Brasil em 1985. Foi inovador no uso de segmento de fígado de doadores vivos para o transplante em crianças. E foi também o entusiasta do xenotransplante, que nada mais é do que o uso de órgãos de animais para serem transplantados em humanos. Foi formador de inúmeras gerações de pesquisadores e cirurgiões hepáticos do fígado. Dias antes, faleceu José Eurípides Ferreira, aos 86 anos de idade, pioneiro do transplante de medula óssea ao lado de Ricardo Pasquini na Universidade Federal do Paraná. Participou do primeiro transplante em 1979 e contribuiu decisivamente para a expansão da área no Brasil, formando profissionais e estruturando diversos serviços por todo o país, como o do Hospital Albert Einstein de São Paulo. A medicina brasileira perde 2 nomes icônicos, cujo legado permanece vivo na prática médica, na ciência e na esperança de milhares de pacientes. Doutor Flávio, em relação à ferritina, que você comentou bastante, como é que tem que fazer, como é que o que tem uma ferritina elevada deve proceder? Qual é o valor, na sua opinião, que você
ficaria preocupado. Existe algum valor para isso? Perfeito. Essa situação? Sim. Então, normalmente, a ferritina, né, o normal para o homem é uma ferritina até 400, a gente considera normal. Para a mulher, até 200, 250 é normal. Isso porque eu digo isso, porque às vezes no laboratório vem um valor de referência diferente, alguns não estão atualizados. Explica esse aspecto que é importante, porque do exame laboratorial, eu sei que você tem experiência nessa área, muitas vezes a pessoa vem com o exame de um laboratório com valor e depois vem com outro. Explica esse aspecto. Exato. O problema é que assim, a ferritina é um exame que é feito com um kit que o laboratório compra. E não tem um só, tem vários fabricantes, várias empresas que fabricam kits com reagentes para ferritina. E cada um vem, às vezes, com valor de referência do normal diferente do outro. Então, o que a gente tem feito, eu até atuo um pouquinho, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, de um comitê que ajuda a definir isso. E o que nós vamos fazer em breve é uma uniformização, padronização dos valores de referência para que todo laboratório fale, entre aspas, a mesma língua, né? Sim. Então, o normal da ferritina é provavelmente o ideal de 30, o mínimo do normal, até 400 o homem. E de 30, o mínimo do normal, até 250 por aí na mulher. Uma outra oscilaçãozinha que é perfeitamente aceitável. Quando que a gente fica preocupado no excesso, né? O número. O número. Não tem exatamente um número. O que eu te digo? Para cima de 1000 de ferritina, provavelmente os pacientes, a maioria vai fazer sangria, que é o tratamento, né, para isso. Abaixo de 1000, a maioria não vai precisar fazer, mesmo que tenha um certo excesso, porque é um grau de excesso que ainda não tem risco de provocar complicações. Mas para que a gente tenha essa segurança de não fazer nada numa pessoa com 600 ou 700 de ferritina, a gente precisa de outros exames que comprovem que o fígado não está sofrendo por conta disso. Outros exames de dosagem de ferro, né? Alguns já devem ter feito ferro sérico, a saturação da transferrina, que são exames que mostram o ferro na circulação. Esse aí, quando ele está alto, ele preocupa. Se a ferritina estiver alta e esse estiver alto, isso é um sinal de alerta importante. Quer dizer que se tem ferritina elevada, tem que estudar bem o fígado, outros órgãos, precisa monitorar, outras doenças? Precisa, porque o fígado é o primeiro alvo dela. Enfatize bem esse aspecto. O paciente que vai lá e encontrou um pouco de gordura no fígado. Né? Como é que fica isso? Olha só, se o paciente fez um ultrassom e esse ultrassom mostrou uma gordura no fígado e é uma pessoa que tem ferritina alta, bom, esse aumento pode ser pela gordura mesmo, né? Se essa gordura estiver inflamando o fígado, a ferritina aumenta, mas é aquele aumento que normalmente não preocupa tanto, porque é de fundo ou de inflamação. Agora, a imagem da gordura no fígado no ultrassom, ela é praticamente a mesma imagem do excesso de ferro no fígado. Então, a pessoa que tem ferritina alta, e tanto que nos laudos agora do ultrassom, pode perceber, eles colocam lá uma imagem suspeita de gordura no fígado ou depósito de mineral, que pode ser o ferro. Para diferenciar, aí é um outro exame, a ressonância magnética. Sim. Que ela consegue medir o tanto de ferro que a gente tem no fígado. Esse exame, ele é o mais sofisticado que tem para isso. Se ele mostra excesso de ferro, essa é a principal indicação de entrar com tratamento. Né? Então é um exame, né, puxando aqui, o senhor falou, a pessoa que tem ferritina alta, isso deve ser investigado, que seja para descartar um risco disso estar acontecendo ou confirmar um depósito em excesso de ferro no fígado, porque o fígado é o maior reservatório de ferro que a gente tem. Por isso que é o órgão que a gente fica toda hora olhando
em quem tem ferritina elevada. E pode evoluir, às vezes, para um problema maior do fígado, digamos, Pode. uma cirrose? Pode. É raro, e como eu disse, a gente consegue acudir antes, né? E bloquear esse tipo de evolução. Mas se o paciente não vai atrás ou não fica sabendo, não, porque ferritina alta não dá sintoma. Sim. Né? Então, hoje está 500, ano que vem está 1.000, depois 1.500 e o paciente não vai sentir nada. Né? Mas às vezes o exame do fígado já está mostrando inflamação e tudo mais, e se continua não percebendo ou não indo atrás, pode sim evoluir para uma cirrose por excesso de ferro, e nesse estágio aumenta até o risco de câncer no fígado, pelo excesso de ferro. Muito bem, então já estamos vendo que ferritina elevada é preocupante. Vai sempre ter que fazer sangria? Não, a gente só faz sangria no momento em que a gente percebe que a ferritina alta está começando a prejudicar o organismo. Né? Então, a gente sabe que acima de 1.000 de ferritina, o risco disso estar acontecendo é maior. Então, aí a gente faz as sangrias. Ou quando, às vezes, não está em 1.000, mas o paciente já tem um exame de sangue mostrando inflamação do fígado, a gente pede uma ressonância, a ressonância comprova que já tem excesso. Aí a gente tem que fazer a sangria para tirar o ferro do corpo e tirar o que está impregnado no fígado também. Tá. Doutor, eu não vou lá ser picado, tirar sangue lá, eu fico até desmaio, né? Tem algum remédio que pode tirar o ferro do organismo? Boa pergunta. A gente tem sempre uma carta na manga, né? Existe sim, é um medicamento que é de uma classe que chama quelantes de ferro. Por que o ferro acumula com facilidade? Nosso organismo não consegue excretar o ferro. Então o ferro que entra, ele não sai praticamente. Sai muito pouquinho, mas não é excretado na urina, não é excretado nas fezes, ele vai acumulando. Então o organismo não consegue fazer isso sozinho. Esse medicamento, ele faz esse serviço. Então a pessoa toma o medicamento, esse medicamento passa pelo organismo recolhendo ferro em excesso, se ligando ao ferro em excesso, e esse medicamento é eliminado ou pela urina ou pelas fezes. Então ele cria uma via de saída. O único inconveniente é que é um medicamento, ele é um pouquinho difícil de tomar, né? Às vezes provoca náusea, algum desconforto gástrico, você precisa de justificar, é um medicamento adquirido via farmácia de alto custo, né? Então a gente reserva esse medicamento justamente para esse tipo de paciente, que não consegue fazer sangria, né? Às vezes tem uma veia muito ruim, né? Que estoura fácil, ou o paciente que acaba mesmo fazendo sangria, ele não tem a melhora que a gente espera. Então a sangria é uma opção de tratamento. Tem esta outra opção de tratamento? Tem alguma outra? Só em pesquisa. Ainda no Brasil não tendo. Fora sim, já estão desenvolvendo um outro. Então diga quais são essas pesquisas que você pode saber. Sim, tem um. Que pode servir para o telespectador, porque evidentemente hoje em dia, né, com essas mídias sociais, cada vez mais as pessoas estão se informando e às vezes estão também se desinformando. Exato. Existe alguma outra situação que você gostaria de conversar sobre esse tema que nós estamos falando agora, de excesso? Não, de excesso eu acho que é importante alertar mesmo, né? As pessoas para ficarem atentas a valores altos de ferritina, lembrar que é importante prosseguir na investigação e para que tenha muita clareza da necessidade ou não de sangria. Porque da mesma forma que a gente recomenda sangria, quando bem indicada, a gente acaba vendo muitas pessoas fazendo sangria sem precisar. Né? Que aí o caminho aí seria um pouco diferente, uma melhora do hábito alimentar, né? Alguma ativação para reduzir o peso. Normalmente o esporte e a redução do peso acabam ajudando a baixar a ferritina. Acho que é um bom tema aí que nós tínhamos até. Tem uma pergunta que me fizeram,
Está todo mundo malhando, tem muita gente querendo malhar. Como é que fica em relação ao ferro esse pessoal que faz muito esporte? Precisa se cuidar? Como é que é isso? Conta pra gente. Precisa, né? Precisa, porque hoje a gente tem muitas pessoas caminhando para esporte de alta performance, esporte que demanda alta resistência e que acaba espoliando, né? Ou melhor, exigindo muito do organismo. Então é fundamental que as reservas estejam em dia. E o ferro é um dos elementos mais importantes para isso, porque a gente fala muito de anemia por deficiência de ferro, que, né, comentamos que quando faz o hemograma, aquela hemoglobina está baixa. Mas na fase inicial, bem no comecinho, a pessoa já pode ter a ferritina já baixa, mas o hemograma ainda está normal, né? O hemograma, a hemoglobina está boa. Então o que essa pessoa tem? Ela tem uma depressão do estoque, mas ainda ela não tem a anemia. E é um erro achar que tudo bem porque não tem anemia. Sim. Não. A simples redução do ferro, ou dos estoques de ferro no organismo, ela já traz algumas consequências importantes. Então, cansaço, fadiga, queda de cabelo, unha quebrando fácil, não precisa ter anemia para ter isso. Sim. E no paciente que pratica esporte, eu esses dias atendi dois. Um era um ciclista e ele percebeu, ele pedalava 40 quilômetros, né, ali no final de semana, e ele percebeu que a hora que chegava nos 20 quilômetros já acabava, né, a força, a perna começava a doer, e ele tinha uma deficiência de ferro, sem anemia. E aí a gente fez a reposição, e aí ele percebeu nitidamente a melhora, porque o ferro, a gente falou muito da importância dele para o sangue, mas ele é muito importante para a atividade muscular, tanto do coração, músculo cardíaco, quanto o músculo esquelético, né? Que é esse que os esportistas usam. Mesma coisa, eu atendi recentemente um maratonista, pessoa que faz maratona, esporte de alta resistência. Sim. Né? Demanda muito. E a mesma coisa, tinha uma ferritina diminuída e percebeu que não estava conseguindo, nos treinamentos, o desempenho e o tempo que fazia antes. E aí a gente, fazendo a reposição, acabou recuperando. Lógico, tem várias causas que podem fazer um esportista não conseguir atingir o objetivo, mas meu conselho é: não deixem de investigar a ferritina, né, a possibilidade. Pessoa fazer muito esporte, pode fazer o exame porque não é, sim, vamos dizer assim, custoso, e ao mesmo tempo te auxilia, já que você pretende ou continuar ou vai começar. Então é essa a sua sugestão. Exatamente. Então a ferritina seria um exame que dá uma ideia de todo o estoque, toda a situação de um metal importante que fabrica o glóbulo vermelho, ajuda a fabricar o glóbulo vermelho. Muito Esse que é o ponto que é importante. Doutor Flávio, nós temos muitas questões para fazer para você, mas nós vamos deixar para outro programa falar sobre algumas situações importantes que eu tenho certeza que você é conhecedor. Mas gostaria de fazer algumas considerações. Qual é a sua consideração final em relação a essa situação ou de deficiência de ferro ou de excesso de ferro para todos? Faça as suas considerações finais, por favor. Claro. Bom, primeiro em relação à anemia. Anemia, mesmo que seja uma anemia leve, a gente sempre tem que valorizar, né? Precisa ir atrás, precisa investigar a causa, porque, como a gente comentou, pode ser às vezes apenas uma questão alimentar, uma alimentação que não está muito bem regulada, mas pode ser, por exemplo, um câncer de intestino que está perdendo ferro, né? E no comecinho do problema, anemia leve. Então, toda anemia deve ser encarada como um sinal de alguma doença que deve ser investigada. Então, essa talvez a principal observação quanto à anemia. Quanto ao excesso de ferro, né, ou as dosagens de ferritina, que a gente vê muito fora do normal para cima, mesmo conselho, é importante fazer uma investigação
para uma dos dois desfechos. Ou ficar tranquilo, que aquele aumento não é perigoso, e é apenas uma questão de monitoramento, acompanhamento, orientação de mudança de hábitos. Ou, às vezes, a gente consegue, na investigação, detectar, por exemplo, um problema genético, que aí já demanda um tratamento precoce, né, para prevenir todas as complicações que podem decorrer desse problema. Esse foi o programa Medicina e Ciência, que teve hoje a presença do Dr. Flávio Naum, discorrendo sobre anemias. O programa Medicina e Ciência tem o objetivo de informar a todos os telespectadores, a toda a sociedade, sobre temas atuais e que tenham relevância para todos.